um real ou um pseudo-Pentecostes. E quando estamos a falar de Pentecostes, Pentecostes em si era uma festa agrícola. Era uma festa que os judeus celebravam, uma festa solene, uma festa importante. Mas para nós, igreja cristã, Pentecostes é muito mais do que isso. Pentecostes foi um dia muito marcante no início da igreja. Pentecostes continua a ser algo importante, atual, algo que a igreja de hoje necessita, algo que cada um de nós necessita, ser cheio da pessoa do Espírito Santo. Jesus, ainda estando com os seus discípulos, e quem quiser abra a Bíblia em Lucas 24, 49, Lucas 24, 49, diz assim, Jesus falando, e eis que sobre vós, está a falar aos discípulos, envio a promessa de meu Pai, portanto está a falar de uma promessa, e agora diz, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus sempre quis que a sua igreja, o seu povo, estivesse preparado. Nós hoje não podemos fazer nada sem a ajuda da pessoa do Espírito Santo. Há irmãos que não valorizam a necessidade do Espírito Santo nas suas vidas. E sabe porquê? Porque há um ensino falso, muitas vezes um pseudo-ensino acerca daquilo que é o verdadeiro Pentecostes. Por exemplo, há grupos religiosos que não acreditam no Espírito Santo como pessoa. Para eles, o Espírito Santo é apenas uma força ativa. Para eles, o Espírito Santo não faz parte da Trindade. Mas nós, pela palavra de Deus, entendemos que o Espírito Santo está desde o princípio. O Espírito Santo está na criação. O Espírito Santo move-se em todo o Antigo Testamento. E o Espírito Santo no Novo Testamento, ele vem dentro da vida do cristão, primeiramente convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e depois numa nova experiência, que é o batismo com o Espírito Santo, que muitas vezes é utilizada a palavra, foram cheios do poder do Espírito Santo. Vivemos tempos muito difíceis. Vivemos tempos muito trabalhosos. Nós não temos a capacidade, nós não temos a força, nós não sabemos às vezes como, mas o Espírito Santo sabe. Deus não nos deixou sozinhos, Deus não nos deixou abandonados, Deus não nos deixou à deriva. Ele sabia que todos nós necessitamos do poder do Espírito Santo na nossa vida para sermos mais que vencedores. Meus queridos, o Espírito Santo não é qualquer coisa. O Espírito Santo é a pessoa importantíssima na vida da igreja, na vida do cristão, na vida espiritual do dia a dia. Porque o Espírito Santo faz coisas tremendas em nós. Ele intercede por nós. Quem é que vai interceder por nós como o Espírito Santo intercede? Quem é que conhece o nosso interior como o Espírito Santo conhece? Quem nos capacita para pregar o Evangelho como o Espírito Santo capacita? Quem nos dá a graça, se não for o Espírito Santo, para falarmos, para que palavras não sejam apenas palavras, mas elas possam chegar a alcançar a vida, o íntimo de cada um de nós. Então nós temos que dar mais lugar à pessoa do Espírito Santo. Jesus, também no final, e Lucas escreve isto no seu livro dos Atos, mas recebereis, Atos 1:8, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Deus quer que cada cristão seja uma testemunha fiel do poder de Jesus Cristo.
palavra testemunha é a palavra mártir, daí vem a palavra mártir. Às vezes não entendemos isto. O grego tem muito mais força nas palavras. Ser uma testemunha, ser alguém que está disposto a dar a sua vida por amor do Senhor. Eu não sei quantos de nós, porque falar, eu digo que é mais fácil do que fazer. Todos os que estamos aqui, a começar por mim, é fácil dizer: Senhor, eu dou a minha vida por ti. Da boca para fora é muito fácil. Mas se agora mesmo estivéssemos perante alguém que nos diz: renuncia a Jesus, ou senão eu te mato, o que é que nós fazíamos? Não me têm que responder a mim. É uma resposta que nós teremos que dar a Deus. Eu não estou ansioso que ninguém me tire a vida, nem a vocês. Todos nós gostamos da paz. Mas pode vir um momento, e sabem uma coisa, os momentos estão aí. E eu não estou a falar de uma utopia. Neste momento há irmãos e irmãs nossas, na Coreia do Norte, na Arábia Saudita, em tantos países, que estão a ser mortos por causa da fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. É-lhes oferecida a oportunidade de serem livres se abandonarem Jesus. Quantos irmãos nossos no passado, perante os imperadores de Roma, que diziam: chama ao César o Senhor, e eles diziam: Senhor, só há um Jesus Cristo. Daí a célebre frase: Jesus Cristo é o Senhor. Não temos outro Senhor, não temos outro Deus, não temos outro como Ele. E nesta manhã queremos declarar uma vez mais: só Jesus Cristo é o Senhor. Diga comigo: só Jesus Cristo é o Senhor. Eu até gostaria que nós nem sequer nos chamássemos senhores uns aos outros. E na nossa cultura portuguesa está muito esse costume, e não só na latina: ó Senhor Paulo, ó Senhor Manel, ó Senhor António, ó Senhora Joaquim, Senhor. Mas na verdade, Senhor, há só um. E é Jesus Cristo. E Ele é o único que é digno que nós dobremos os nossos joelhos. Sabe, há pessoas que são capazes de dobrar os joelhos perante os reis da terra, e perante Jesus não são capazes de dobrar os seus joelhos. Estava nesta semana a ler um livro, e uma das coisas muito importantes é que nós temos um problema em aceitar Jesus como rei. Sabe por causa de quê? De muitos dos países onde nós vivemos, em que o povo decide, nós decidimos. E quando nós estamos habituados a decidir tudo, achamos que Deus não tem direito a decidir. Nós somos todos muito opiniosos. Vocês não, sou eu só. Damos a nossa opinião. E quantas pessoas há que querem dar opiniões a Deus? Desculpe eu dizer-te isto: Deus não precisa da tua opinião. Deus não precisa da minha opinião. Deus precisa da minha entrega e da tua entrega. Deus não precisa que tu lhe digas a Ele o que é que Ele tem que fazer, porque Ele sabe muito bem, melhor do que tu e melhor do que eu. E há uma coisa que está garantida: Ele sempre fará as coisas de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Infelizmente nós muitas vezes não fazemos as coisas como Deus quer que as façamos, por causa dos nossos conceitos. Sabe que na monarquia, e eu não estou a favor das monarquias humanas, fique muito claro, não vai ser que alguém pense que eu estou nesta manhã a falar dos monárquicos. Não, eu nunca gostei de monarquias. Não é dos monárquicos, que eu gosto de todos. Não gosto é das monarquias, porque muitas vezes em Portugal nós tivemos reis malucos. Sabiam? Eu não sabia disto, porque quando estudei, os reis eram todos bons. Os mais antigos que estamos aqui, quando estudámos acerca dos reis de Portugal, era tudo gente muito boa. Mas com o tempo viemos a descobrir que havia malucos, loucos. Esses foram alguns dos reis que tivemos, reis bons. Mas também tivemos reis, Deus meu, o Senhor nos livre de tal gente. Mas o outro problema é nós pensarmos que, como vivemos num país onde, e graças a Deus por isso, podemos votar livremente, amém? É um direito e é bom. Mas se calhar pensamos que com Deus é a mesma coisa. Nós é que vamos dizer a Deus o que é que Deus tem que fazer.
porque habituamos-nos um pouco a dizer o que é que os outros devem fazer. Irmão, quando nós dependemos de Deus, não temos nenhum direito de lhe dizer a Deus como fazer. Porventura pode o barro dizer ao oleiro, faz-me desta ou da outra forma? A Bíblia é clara em dizer que não é o barro que manda no oleiro, mas é o oleiro que molda o barro e diz ao barro como ele deve ser. E se nós verdadeiramente queremos ter um Pentecostes real e não um pseudo-Pentecostes, nós temos que deixar que o Espírito Santo opere. E depois o capítulo 2, versículo 1 a 6 diz: chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reparem, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Capítulo 2, 1 a 6, eles estão todos reunidos. Não eram ali, outro acolá. Não. Estavam reunidos como igreja, como povo. Nós necessitamos de estar unidos e reunidos uns com os outros, em nome de Jesus. Amém? Então diz, subitamente, ou de repente, veio dos céus, ouviu-se um som semelhante ao rugido de um furacão que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram então línguas como que de fogo que pousaram sobre as suas cabeças, e todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo, começando a falar línguas que desconheciam, conforme o poder que o Espírito Santo lhes dava. Não era alguns dos discípulos que chegavam ao pé de outros e diziam, faz lá. Isso não é línguas, desculpe. É por isso que muita gente não acredita, sabe? Porque é por causa dos pseudo-pentecostes. O verdadeiro Pentecoste é genuíno, foi genuíno, continua a ser genuíno. Não precisa de ajudas, Deus não precisa de ajudinhas. É por isso que há em certos lugares nós vemos gente a fazer peões como se isso fosse espiritual, ou a fazer de aviõezinhos, e tanta outra treta que há hoje por aí, que isso não glorifica o nome do Senhor. Porque as coisas do Senhor são genuínas, são originais, não tem que se repetir, porque isso não está na Bíblia. Deus pode fazer qualquer coisa nova, mas nunca irá contradizer a sua palavra. Agora, hoje fala-se muito pouco do fruto do Espírito. Eu falo muitas línguas. É pena é que não tenhas o fruto do Espírito Santo a dominar a tua vida. E as línguas são importantes, sim senhor. São importantes de duas maneiras. Uma, primeiro, para a minha edificação somente pessoal. Eu quando falo em línguas não vos edifico a vocês, a menos que haja interpretação. Ok? Estamos aqui, é o que diz a Bíblia. Se houver interpretação, toda a igreja é edificada. Se não, apenas eu sou edificado, mais ninguém. Eu é que fico bem. Vocês não sabem o que é que estou a fazer. Agora, pelo facto de haver pseudo-pentecostes, anulamos o verdadeiro? É que há muita gente que anula as coisas boas por causa das coisas falsas. Se você tiver 10 notas falsas e uma verdadeira, você deita-as todas fora. Você vai tentar descobrir qual é a verdadeira. É assim ou não é? Nem que vá buscar um perito, mas eu vou saber qual é a verdadeira, porque eu não quero deitar fora uma verdadeira junto com as falsas. E nós estamos no nosso direito daquilo que é falso, daquilo que não presta, daquilo que não serve, fora. Mas o que é bom, eu preciso. Tu precisas. Nós precisamos do genuíno batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo, porque Deus, conhecendo o homem, criando o homem, sabia muito bem a necessidade que o homem tinha e a necessidade que o homem tem ainda hoje. O homem necessita da ajuda de Deus. Por isso Ele deu o seu Espírito Santo para me ajudar a mim, para te ajudar a ti, para nos ajudarmos a nós, porque nós não temos essa capacidade. Aqui na terra nós não podemos ir buscar nada parecido ao batismo com o Espírito Santo. Não há nada que possa substituir o poder do Espírito Santo, não há nada. Porque mesmo, veja lá, mesmo que eu fale de Jesus, eu ainda preciso que o Espírito Santo convença aquela pessoa a quem o Evangelho está a ser pregado. E isso eu não posso fazer, a não ser que eu queira usar técnicas. Mas as técnicas, desculpem que vos diga,
Deus não precisa de técnicas. Deus quer o original. Deus quer o que é bom. Deus quer o que edifica, o que constrói, o que fundamenta, o que traz raízes profundas no coração do homem, para que quando venham os maus dias, esse homem possa e essa mulher permanecer em Cristo. Aleluia! E o que está em Cristo é uma nova criatura. Aleluia! O que está em Cristo é vitorioso. O que está em Cristo é vencedor. Porquê? Porque confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele tudo. Não é apenas alguma coisa. Não são remendos. Deus não necessita de remendos. Ele tem sempre o genuíno, o original. Cuidado com os remendos. Cuidado com o querer aparentar. Cuidado em querer fabricar um pseudo-Pentecostes, porque quem fez o Pentecostes foi Deus, não foi o homem. Logo o homem não pode tentar imitar nada do que é divino. O que é divino é divino, o que é humano é humano. E nós queremos que Deus se movimente, que Deus se manifeste através do seu poder nas nossas vidas e no meio da sua igreja. Irmãos, não deixemos de buscar o verdadeiro Pentecostes. Este mês de maio é o mês do Pentecostes, quando em muitas igrejas se concentram nesta festividade. Mas desculpem dizer-vos, mais do que uma festividade, eu não preciso de festividades. Eu preciso é do Espírito Santo em mim. Tu não precisas de outra festa, há aí tanta festa. Tu precisas do Espírito Santo na tua vida, para dar-te poder, para dar-te ousadia, para tu falares do amor de Deus àqueles que estão à tua volta, àqueles que estão à nossa volta. Mas também eu preciso do poder do Espírito Santo, porque muitas vezes não sei como orar. Há momentos difíceis na vida. Há momentos que estamos numa batalha espiritual. Há momentos que nem vontade, eu não tenho vontade. Não temos vontade de orar às vezes. Ou vocês têm todos os dias. Mas quando somos sinceros e nos colocamos na presença de Deus e pedimos, Espírito Santo, intercede agora por mim, por favor. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. O Espírito começa a interceder e logo mais um novo cântico é colocado na nossa boca para poder falar ao Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que enche os nossos corações, aquele Deus que tira a tristeza e traz a alegria. Aleluia. Isto acontece muitas vezes porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a tua e a minha força. E eu preciso da força do Senhor a cada dia. Aleluia. Então, já lemos o que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Os discípulos obedeceram. Sempre que nós obedecemos, alguma coisa acontece. Boa. É bom obedecer a Deus. Às vezes nós queremos fazer o nosso querer, a nossa vontade. Mas irmãos, deixemos dessas coisas. Deixemos que seja o Espírito Santo a guiar-nos, a dirigir-nos. E eu quero vos dizer uma vez mais aquilo que eu repito tantas vezes. O Espírito Santo nunca vai contradizer a palavra de Deus. Se contradizer a palavra de Deus não é o Espírito Santo, desculpem. O Espírito Santo não se dá tiros nos pés. O Espírito Santo não luta contra Deus. O Espírito Santo não vai contra aquilo que já foi revelado. Se for, não é o Espírito Santo, é o seu ou o espírito do Belzebu. Mas nunca será Espírito Santo, porque o Espírito Santo, irmãos, é muito sério. Ele não anda a brincar connosco. Irmãos, deixemos que o batismo com o Espírito Santo, deixemos que o Pentecostes seja algo real, algo genuíno, algo que podemos viver todos os dias nesta experiência. Real, verdadeiro é aquilo que acontece sem que o homem intervenha, acrescente ou tire algo. É aquilo que é autêntico, aquilo que é genuíno. Deus nunca vai necessitar da ajudinha do homem. Nunca vai. Por favor, você não pense isso. Eu vou dar aqui uma ajudinha. Entregue isso nas mãos de Deus, mas não queira dar ajudinhas, porque o Espírito Santo tem poder para fazer uma obra tremenda.
A história está marcada de acontecimentos que nos mostram como o homem tem deturpado e inventado coisas no afã de protagonismo e de se colocar no centro, querendo dar a ideia de que o que acontece tem algo a ver com ele. Isto aconteceu há poucos, o ano passado, quando lá naquela universidade, penso que alguns de vocês ouviram a notícia, numa universidade nos Estados Unidos, Asbury, Deus começou a fazer coisas tremendas, só num processo de oração, mais nada. Então apareceram logo os magníficos de todo o país, as estrelas, para ter fotografadas. Aqui estou eu, o que vai acontecer é por mim. Ainda bem que os que estavam lá na universidade, entre eles um grande teólogo que estava de porteiro. Um dos maiores teólogos era o porteiro, nem sequer foi pregar, porque o poder do Espírito Santo era de tal maneira manifesto que os estudantes tiveram horas e dias e dias e dias a orar e a buscar a face do Senhor. Foi tremendo. Não houve ali nada de intervenção humana, mas houve homens que chegaram de todo o país que era para dizer: tirei a fotografia. Eu sou. É como agora como é que se chama? As selfies, está de moda. E no outro dia, por acaso, vi uma história bonita. Está uma senhora muito pobre e está um homem a dar-lhe uma oferta e estão a tirar uma selfie. Então ela, assim que vê isso, entra para dentro, põe um casaco todo bonito, arranja-se toda e pega na prenda e dá a ela ao outro e diz: tirem-me agora a foto, sou eu que estou a dar ao outro. Irmãos, é lamentável, mas o homem quer aparecer no centro. Mas nós queremos que Deus esteja no centro todos os dias. Nós queremos que o Espírito Santo esteja no centro. Nós apenas somos servos do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos o centro da igreja. O único centro da igreja é Jesus Cristo. Aleluia! É Jesus Cristo. Por isso nós nunca queremos que Ele diminua. Por isso João Batista disse com toda a autoridade: importa que Ele cresça. E eu? Será que essa é a atitude em todos nós? João Batista era muito respeitado. João Batista era muito querido pela maioria, não pelos famosos, mas pelo povo era querido, porque ele pregava uma mensagem autêntica, genuína, de arrependimento, dizendo: o homem tem que se arrepender dos seus pecados e virar-se para Deus. E ainda hoje a solução para a humanidade não são aquelas coisas que a ONU promove, tratados fictícios, em que aqueles que estão a promover a paz nos seus próprios países promovem a guerra. Os irmãos já sabiam que quem está à frente dos direitos humanos não respeita os direitos humanos no país deles? Isto é uma hipocrisia mundial. O único que tem autoridade é o príncipe da paz, Jesus Cristo. Foi o único que disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Porque a sua paz é autêntica, é real. Nós um dia encontramos a paz de Jesus. É por isso que podemos dizer: a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. Mas se você não tiver paz, como é que você vai dar paz ao outro? Como é que você vai desejar paz para os outros se você mesmo não tem paz? Tenha paz com Deus. Tenha paz consigo mesmo, para depois poder dar paz aos outros. O Espírito Santo sempre aponta para Deus. E tudo o que faz é para a glória de Deus. Também é verdade que é para a nossa edificação e bênção. Mas tudo provém de Deus. Tudo. Nunca esqueça, irmão e irmã, de dar a glória a Deus. Nós temos que saber dar glória a Deus. Como pentecostais, abraçamos ardentemente a doutrina e a prática da experiência pentecostal. Eu não sei como muitos desprezam a originalidade deste dom do batismo com o Espírito Santo e do poder que temos da parte do Espírito Santo para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Todos os dons são dádivas de Deus e não foram dados apenas para um momento específico, mas foram dados até à vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque enquanto a igreja estiver nesta terra, a igreja necessita dos dons espirituais, a igreja necessita do poder do Espírito Santo, a igreja necessita da unção sobre as suas vidas. Nós necessitamos, irmãos. E mais do que nunca necessitamos e queremos declarar nesta manhã: eu preciso do Espírito Santo. Diga comigo: eu preciso.
Diga com o seu coração: eu preciso do Espírito Santo na minha vida, na minha família, na igreja, no meu trabalho, em tudo o que faça. Eu preciso. Tu precisas do Espírito Santo. É interessante que em 1916, um pastor, Stanley Frodsham, era um dos pioneiros do movimento das Assembleias de Deus. Assembleias de Deus tinham nascido há muito pouco tempo. E ele podia dizer: o fator mais poderoso neste grande avivamento pentecostal foi o maravilhoso espírito missionário que o caracterizou desde o início. As necessidades primordiais da hora eram um grande horizonte espiritual, uma revelação da necessidade das almas serem salvas, um desejo apaixonado de ver essas pessoas salvas para Jesus, uma intensa oração para que as multidões fossem salvas para o reino de Deus. Ele deixou claro que o Pentecostes e o espírito missionário são inseparáveis. O Pentecostes e o Espírito Santo são inseparáveis. Infelizmente, em muitos lugares e em muitas igrejas, continuam por vários anos sem enviar um único missionário, nem sequer participar nas atividades missionárias. Hoje há tanta igreja que não quer saber de missões. Há grupos que estão na moda, que só se preocupam, desculpem, com o show da igreja, mas não se preocupam com as almas que estão lá fora necessitadas de Jesus, os locais não alcançados. E é lamentável que no nosso país ainda existam concelhos onde não há uma só igreja evangélica. Sabe porquê? Porque muitos o que querem é pôr a sua bandeira, não é a bandeira de Jesus. O problema da sociedade que estamos a viver hoje não é pregar Jesus, é pregar a sua bandeira. Mas nós temos que pregar Jesus Cristo, que Jesus seja conhecido, exaltado, glorificado, acima de todo o nome. Na semana passada, o nosso missionário em Elvas foi a Monforte falar com o presidente da Câmara Municipal, dizendo: nós vamos aqui abrir um lugar onde não há nenhuma igreja evangélica. Não ouviu um amém vosso? Nós temos uma preocupação, irmãos. Não só Portugal, mas o mundo tenha o Evangelho poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo dá poder e ousadia para pregarmos o Evangelho. Irmãos, já deveríamos deixar de bandeiras denominacionais, de bandeiras eclesiais, para pregar apenas Jesus Cristo, que é o único que salva. A igreja não salva, mas Jesus salva. A nossa denominação não salva, mas Jesus salva. Então, irmãos, tem que haver um desejo de querer que Jesus Cristo seja conhecido, exaltado, glorificado, adorado, colocado no centro da vida das pessoas, no centro de todas as coisas. A nossa oração é para que todos os cristãos não sejam empobrecidos em missões. Há muita gente que é muito pobre em missões, não quer dar nada, não quer fazer nada, não está preocupada com nada. Ainda bem que esta igreja está preocupada com missões. É por isso, irmãos, que todos os meses desta igreja, fruto das nossas ofertas, sai muito dinheiro para missões. E queremos continuar a abençoar. E quando semanalmente ouvimos as notícias daquilo que Deus está a fazer, e às vezes eu até ouço noutros momentos que os missionários contactam, eu fico tão contente, porque eu digo: nós estamos no propósito de Deus. Nós estamos preocupados em abrir obra onde não há obra, em pôr fundamento não sobre outro fundamento, mas onde não existia um fundamento, porque o verdadeiro fundamento é e continuará a ser Jesus Cristo. Que o espírito do Pentecostes, que também é um espírito missionário, possa alcançar as vidas e os corações. Sabe que a palavra missionário não aparece na Bíblia, mas aparece a palavra apóstolo,
que significa enviado. Hoje há gente que pegou na palavra apóstolo para pôr galões. Eu sou apóstolo. Nunca foram abrir nenhuma igreja, mas são apóstolos. Apóstolo é enviado, é missionário no latim. Alguém que é enviado. Em Antioquia, na igreja de Antioquia, o Espírito Santo vai falar à liderança e à igreja: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Diz que Paulo e Barnabé eram mestres na igreja, ensinavam. Já tinham estado num comitê de ajuda à igreja de Jerusalém por necessidades. A obra social também tinham. Mas agora o Espírito Santo diz à igreja: apartai-me. Enviem estes homens para que eles possam ir, dando lugar àquilo que eu disse: e recebereis o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria, até aos confins da terra. E agora na igreja de Antioquia da Síria, o Espírito Santo está a falar. O Espírito Santo fala. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Deixemos o Espírito Santo falar à igreja. Deixemos o Espírito Santo falar-nos, porque Ele sempre tem o melhor para nós. O melhor. Não é qualquer coisa, é o melhor. E o Espírito nesta manhã quer encher-te, quer renovar-te, quer ajudar-te, e está intercedendo por ti, para que tu sejas vitorioso, para que tu sejas vitoriosa. Jesus foi o missionário por excelência. Só agora é que eu descobri, havia uma frase que eu não conhecia o autor, que é: Deus teve apenas um filho e fez dele um missionário. Afinal foi David Livingstone. Não sabia. A gente está a aprender todos os dias. Deus só teve um filho. E é verdade, seu único filho. Podia ter feito dele qualquer outra coisa, mas Ele fez dele um missionário. Veio este mundo salvar e buscar todo aquele que estava perdido. E se não fosse Ele, eu estava morto em meus delitos e em pecados. Tu estavas morto. Mas por causa de Jesus, tu és salvo. Tu és salvo. Diz glória a Deus. Diz glória a Deus. Eu sou salvo. Eu sou filho. Eu sou filha de Deus. Aleluia. Isto ninguém te pode tirar, porque foi Deus que te deu. Aleluia. Então, no dia de Pentecostes, o Pai enviou outro missionário, o Espírito Santo. O Espírito Santo continua a ser um missionário, porque o missionário nunca vai sozinho. O missionário vai com o Espírito Santo. Tu nunca estás sozinho. Esta manhã já ouvimos falar das pegadas, essa linda história. O Espírito Santo está contigo, meu irmão, minha irmã. Pode estar a passar muito mal neste momento, mas eu quero dizer: tu não estás sozinho, tu não estás sozinha. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo preocupa-se contigo e comigo. O Espírito Santo tem o melhor para nós. Então Paulo e Barnabé foram chamados por Deus e ativamente envolvidos, como eles estavam no ministério da igreja em Antioquia. Ambos eram discípulos que serviam a Deus, pregavam o Evangelho. Ambos ajudaram a estabelecer a igreja em Antioquia. Eles faziam parte então desse ministério. Diz a Bíblia que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E diz também que um grande número de pessoas foram trazidas ao Senhor por ele. Atos 11, 24. Eles foram grandes mestres na igreja. Diz que durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram um grande número de pessoas. Mas sabe quem é que dava o agrimão, o amém? Era o Espírito Santo. Nós podemos ensinar, mas se o Espírito Santo não autenticar, não há valor. O Espírito Santo põe o selo
para depois ir para o outro lado. Mas põe o selo. Pá. Já tens tu o selo do Espírito Santo na tua vida? Já foste selado? Se não, procura muito rapidamente ser selado. A promessa é para ti, é para mim, a promessa é para todos nós. Não desprezes a promessa do Senhor. Vocês sabem, às vezes as denominações têm culpa de nós não sermos ensinados corretamente. Porque alguns ensinam apenas aquilo que lhes interessa, aquilo que querem. Mas todas as igrejas deveriam ensinar toda a palavra de Deus. Não é apenas uma ou outra doutrina, irmãos. Há por aí ensinos tremendos. Há ensinos que vão desde aqui. Você pecou, já vai para o inferno. A minha Bíblia não diz isso. Diz: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpa e purifica de todo o pecado. Cuidado com aquela igreja que acha que se você caiu em pecados, você já está amaldiçoado por Deus, você vai imediatamente para o inferno. É mentira. Deus dá oportunidade a todo homem e a toda a mulher. Enquanto estivermos aqui, há uma oportunidade para ser restaurado pelo poder de Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo. O homem não põe o ponto final. O único que tem pontos finais é Deus. Mas até à vinda de Jesus, Ele está dando a oportunidade que todo homem, que toda a mulher se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. É o que a minha Bíblia diz e a vossa também. Então cuidado, irmãos, com igrejas que em vez de ser igrejas são seitas. Em vez de ensinar a verdadeira palavra de Deus, ensinam coisas que não estão na palavra de Deus e têm comportamentos piores do que outros que não são cristãos fazem. Eu sou livre. Quem é livre nesta manhã? Aleluia! Sabem porquê? Por causa da pessoa do Espírito Santo somos livres. E somos livres de homens que acham que eles são os donos da verdade. A verdade é Jesus Cristo. Nenhum homem é o dono da verdade. Nenhum homem é o dono do Evangelho. Nenhum homem é o dono do Espírito Santo. Nenhum homem é o dono da Bíblia. Ainda bem. Porque senão ninguém tinha direito. Mas o Evangelho é de graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. E não vem de vós para que nenhum de vocês se glorie. Mas se quiserem gloriar-se, gloriem-se em Jesus. Gloriem-se em conhecer e saber que eu sou Deus, diz a palavra do Senhor. Então gloriemos-nos todos no Senhor. Amém? Portanto, meu irmão, minha irmã, se você falhou, se você pecou, ainda tem um advogado. E esse advogado é melhor do que o doutor Alessandro, de certeza. E de qualquer advogado que esteja aqui na sala, que estão aqui alguns advogados. Ele nunca falha. Nunca falha. Advoga da melhor maneira, perfeitamente. Claro que nós precisamos dos outros, aqui na terra. Mas até o advogado da terra precisa do advogado do céu. Para lhe dar a graça, a sabedoria, a unção. Então, irmãos, precisamos da ajuda do Espírito Santo.